E ó, já começo falando sobre alimentação, falei de dieta? Então, mas na verdade a gente vai falar sobre alimentação com qualidade, sobre alimentação que tem benefícios para a nossa saúde. A gente sabe que através dela a gente consegue suprir as necessidades do nosso corpo, mas muitas vezes a gente não consegue fazer uma alimentação adequada. E as vitaminas, gente, vitaminas, minerais, elas são muito importantes no nosso organismo. A gente já viu aqui no programa e já falamos várias vezes que a falta de nutrientes necessários pode prejudicar o nosso corpo, preparar o terreno para doenças. E é o que a gente não quer, a gente quer preparar o terreno para a saúde, né? Então a gente começa o programa falando sobre alimentação e a relação dela com o desânimo. Eu tenho conversado com muitos telespectadores que falam assim: Cláudia, eu vejo que você vai à academia todos os dias, mas eu não tenho esse pique, eu não tenho essa vontade, eu tenho vontade de ficar deitada, dormindo. Então eu fiquei pensando, puxa, será por quê? Uma série de fatores podem estar associados ao seu desânimo. Mas é fato que a alimentação também pode fazer mudança nisso tudo. E a gente vai descobrir se a falta de disposição também está relacionado com a insuficiência de algumas vitaminas e minerais. E quem nos responde hoje é o Dr. Marcial Gervásio Pereira, médico pós-graduado em nutrologia, maravilhoso, excelente, estuda o tempo todo a saúde de cada paciente. Ele é médico assistente do Instituto Dr. Barakat. Hoje em dia trabalha junto com o Dr. Barakat e tem nos ajudado bastante. A mim e ao meu filho pessoalmente, particularmente, de forma muito especial. Obrigada, seja bem-vindo. Eu que agradeço. É muito bom te receber aqui, viu? Obrigado. Te convidar para sentar ali do meu lado, você já conhece o caminho, né? Sim. Pra gente falar sobre essa importância das vitaminas e minerais. Tem relação com desânimo? Sim, Cláudia, tem relação porque muitas vitaminas, não apenas vitaminas, mas alguns aminoácidos também, que a gente vai conversar ao longo do dia, têm uma função específica no corpo que é de adiantar processos bioquímicos, onde o final é formado uma molécula que nos gera energia, uma molécula chamada ATP, principalmente, adenosina trifosfato. Algumas vitaminas, alguns aminoácidos são catalisadores, eles adiantam este processo de formação de energia. E apesar da gente comer direitinho, né, aquele direitinho que o brasileiro gosta, arroz, feijão, bife, batata frita, isso pode ficar carente por falta de comer um ou dois, três tipos de alimentos? Pode, Cláudia, em algumas condições especiais. Ao longo da nossa conversa, eu vou até chamar a atenção para alguns casos especiais, como pacientes que são bariátricos, pacientes que têm síndromes de alguns problemas com absorção intestinal, síndromes inflamatórias intestinais, pacientes que fazem uso contínuo daqueles remédios para tratar azia, gastrite. Isso são pequenos fatos durante o dia que vão diminuindo a absorção de vitaminas, minerais e alguns públicos especiais, alguns tipos de dietas específicas. Veganos, vegetarianos têm dificuldade na suplementação com alimentação de algumas vitaminas específicas que a gente vai conversar ao longo. Perfeito. Quero chamar a atenção do meu público mais maduro, que às vezes porque está aí morando sozinho, fica desmotivado para se alimentar bem. E aí você vê que isso vai virando uma bola de neve, né? Você come mal porque está triste, porque não tem companhia, ou porque ficou com preguiça mesmo de fazer uma comida toda só para você, acaba ficando desanimado para o resto da vida e vai perdendo a maravilha que é viver, né? Exatamente. Exatamente. Quando a gente fala disso, de disposição, do ânimo no dia a dia, eu digo que o dia já começa na noite, o que a gente vinha conversando anteriormente. A disposição no dia começa principalmente por uma noite de sono reparador. Muitos pacientes, inclusive por relação alimentar também, têm dificuldades ou na indução ou na manutenção do sono. A falta desse processo reparador no sono à noite, o momento que a gente descansa, já começa a trazer um dia com mais desânimo, fadiga. Bom, e tem alimentos específicos que vão fazer diferença em todo esse processo, que vão nos ajudar a ter mais ânimo e disposição. Sim. Isso pode ser, então, a causa dessas outras que falam assim: Cláudia, eu não consigo ir na academia, não tenho ânimo. Isso pode? Pode sim ser um dos fatores causais. Deficiências de vitaminas, minerais, um sono não reparador, o estresse crônico. Hoje o estresse a gente não consegue viver sem ele. Praticamente impossível, mas a gente tem que saber conviver de forma inteligente com ele, saber? Nossa, foi tão bom isso que você falou, porque todo médico que vem aqui fala assim: uma das formas da gente ter qualidade de vida é combater o estresse. Mas eu sempre fico achando, igual você falou, é tão impossível viver sem estresse? Impossível, a gente tem que aprender a conviver com ele, burlar ele. De que forma, por exemplo?
Certa vez eu li um estudo que eu achei muito interessante, mostrando que a meditação e períodos de oração ativam uma área do nosso cérebro, que é essa área da frente, a área frontal. E essa área, quanto mais ativa ela fica, ela é responsável pela nossa personalidade e pelo caráter de ação. E justamente saber conviver com o estresse. Então, quanto mais a gente ativa essa parte frontal do cérebro, mais a gente consegue conviver com o estresse. Perfeito, vamos meditar e orar, a gente Exato. precisa. Aliás, colocar em prática, eu falo todos os dias aqui, aquilo que está na Bíblia, né? Parece cafona falar assim, ai, mas a Bíblia não é tão antiga. Gente, a neurociência está vindo de encontro e está tudo comprovado, é incrível. Então, vale a pena a gente colocar em prática sim. Vamos para a bancada de alimentos? Vamos. Porque tem alguns alimentos já separados para que você em casa possa ver e perceber que realmente eles podem fazer diferença. E a gente conversa também sobre o melhor horário, a forma adequada para fazer uso de cada um deles, tá bom? Então vamos lá, porque já tá tudo preparadinho aqui pra gente. Pode vir. Rodrigo, não tem problema, você pode até entrar com a bancada, porque vai ficar aparecendo aqueles programas de auditório. Lá no Silvio Santos eu vejo que o moço entra aquela telemoça. Você só podia estar hoje com uma roupa assim, de gala, né? Não, de gala. Não precisa, não. Tá tudo aqui, doutor. Vamos lá, vamos falar desses alimentos, então. Aqui, esses são os que nos ajudariam a ter mais disposição? Exatamente. E são alimentos que fazem parte da nossa rotina de alimentação no dia a dia. Ovos, carne vermelha, beterraba, banana, limão, brócolis, batata doce, feijão, nozes. O chocolate... Vamos lá, esse daqui é bom, hein? A gente olha um chocolate e fica assim, uau, então eu devo comer chocolate? O chocolate é rico em um aminoácido chamado triptofano. Esse aminoácido é um precursor de um neurotransmissor chamado serotonina. A função da serotonina é nos ajudar na sensação de bem-estar no dia. Por isso que quando a gente come chocolate, vem logo aquela sensação de ânimo, de bem-estar. Mulher na TPM muitas vezes se entrega para o chocolate. É um alimento ruim? Não é, o problema é o que vem junto com ele. Muito açúcar, muitas outras substâncias que não seriam adequado à ingesta diária, constante. Mas pelo triptofano, sim, se a gente pensasse nisso. Por isso que a gente fala de chocolate mais amargo, chocolate com baixo teor de açúcar. Quando os nutrólogos, os nutricionistas falam, pode comer chocolate, eles falam assim, come do 70% para cima. O Dr. Baracato sempre que vem aqui fala muito isso, do 70% para cima. Eu algumas vezes já fiquei com dúvida na prateleira do supermercado, porque eu vejo assim o amargo. Aquele chocolate amargo, ele é 70% acima ou não? Sim, em geral sim, mas a gente tem que aprender, a gente tem que ter o hábito de começar a ler rótulo dos alimentos que a gente consome. Então, se ele é 70%, ele teoricamente tem que ser um chocolate realmente mais amargo e o teor de carboidratos dele tem que ser baixo. A gente tem que ler todos aqueles pequenos itens naquelas letrinhas pequenas. Então não é porque está escrito amargo que ele é o chocolate do bem. E vem açúcar com outros nomes também. Açúcar tira a nossa energia, ao contrário do que a gente imagina ou não? Na verdade, ele provoca um vício. Ele é uma droga extremamente consumida hoje, que nos gera a necessidade de ficar consumindo mais. Nos gera uma certa dependência, na verdade. Toda vez que a gente consome muito açúcar, a gente faz o nosso pâncreas liberar um pico de insulina, para que essa insulina pegue todo o açúcar que nós consumimos, tire do sangue e jogue para o interior da célula. Toda vez que nós temos esse pico de insulina, o nosso corpo entende que está faltando energia, nos faz consumir mais carboidrato. Então você come e quer comer mais, e come mais, e come mais, e come mais. Exatamente. Por isso que vicia. Exatamente, não gera saciedade. E o açúcar, ele rouba algumas propriedades de outros alimentos, vitaminas, minerais? Sim, pode roubar também. Pode roubar, diminuir a absorção de algumas das vitaminas também. A gente vai ter que parar com esse negócio, hein? E é complicado, porque todo mundo gosta de um docinho. E de vez em quando pode ou não? De vez em quando, acho que faz parte do equilíbrio. Tá bom. Gostamos da resposta, né? Vamos falar de ovo. Eu como muito ovo por dia. Tem gente que fala, mas pode comer ovo assim? A gente pode comer até quantos ovos por dia? Não tem muito uma quantidade específica. Um grande erro quando a gente conversa sobre alimentação é querer impor aquela quantidade específica para todo mundo. Então sempre converse com o nutricionista, com o médico, a avaliação laboratorial dos seus exames para chegar à quantidade específica que você pode ingerir. Tá, e o que tem de bom no ovo, doutor?
O ovo é um dos alimentos que eu selecionei justamente por ter várias vitaminas do complexo B, vitamina B5, vitamina B12, B2 e um aminoácido chamado fenilalanina. Estas vitaminas do complexo B têm uma relação, aquilo que eu disse no começo, de formação de energia de forma mais rápida. Além disso, a vitamina B2 também estimula a produção maior de serotonina, do triptofano ali do chocolate. Então, como vocês podem ver, a gente consegue triptofano e serotonina em outros alimentos que não o chocolate. Que não o chocolate, exatamente. Né? Tá, então quem tá supridinho disso também não vai sentir tanta necessidade? Não existe do corpo tá precisando de alguma coisa e gerar essa sensação de vontade? Sim. Na verdade, quanto mais você consome, mais a vontade virá, por não ter aquela questão da saciedade gerada. Tá. Ok. Vamos falar de carne vermelha, né? Você ainda falou agora há pouco que aí os veganos podem ter esse problema do desânimo ligado à falta de algumas vitaminas e minerais. Eu lembro que eles não comem, aliás, nem carne, nem ovo. Exatamente. Eles têm, na verdade, uma carência grande, necessitam de uma suplementação de B12, que é uma das vitaminas presentes na carne vermelha, porque alimentos de origem vegetal não têm uma quantidade suficiente de B12. Geralmente é uma vitamina presente mais em alimentos de origem animal. Então, veganos, vegetarianos e as outras populações que a gente comentou necessitam de uma suplementação de B12, assim como o ácido fólico também. Porque a gente pensa muito em anemia ligado diretamente à falta do ferro ou do ácido fólico, mas é bem comum a anemia também por deficiência de vitamina B12. A vitamina B12, a falta dela promove uma alteração estrutural no tamanho da célula das hemácias, as células vermelhas do nosso sangue, que vão carregar o oxigênio para todo o nosso organismo. E isso a gente fala assim, só uma anemiazinha, mas é coisa séria, né, no final das contas. Exatamente, exatamente. E a suplementação B12 para veganos, vegetarianos, bariátricos ou pessoas que têm síndromes intestinais inflamatórias, tem que ser uma suplementação contínua. Ok. Agora, como a carne vermelha está aqui, a gente está falando que ela é rica em vitamina B12, dentre outras propriedades, a gente deve consumir todo dia? Algumas pessoas desenvolvem intolerância. Então, isso é muito importante conversar com o paciente, seja o médico ou o nutricionista, estar mais próximo e conversando com o paciente para saber como que ele se sente após a ingestão de carne vermelha. Tem gente que às vezes relata um pouquinho de distensão abdominal. Não é incomum acontecer isso. Então vai muito do feeling, da gente conversar e sentir como é que está o paciente. Tá vendo? Cada caso é um caso, a gente não pode cair na tentação de seguir dieta, da amiga ou que viu na revista, isso é uma roubada. Por isso que aqui a gente não fala de dieta, mas a gente fala de qualidade nutricional. Nozes, eu passei ali pelo corredor, já roubei umas, você viu? Elas são importantes pra gente? São. Assim como os ovos, ela tem muitas outras vitaminas e aminoácidos também envolvidos com a disposição. A fenilalanina, a taurina, que são aminoácidos, e o triptofano também. A taurina, inclusive, é aquela presente em bebidas energéticas, que a gente consome, inclusive presente em altas doses até. Por isso que não deve ser feito o consumo contínuo, desregrado disso. A gente tem que ter muita atenção a essa ingestão. E ela também, no caso das bebidas energéticas, tem que ser pensado o mesmo tipo de raciocínio para o chocolate. Vem com um monte de outras coisas, principalmente açúcar também. As bebidas energéticas, mas já nozes não, Nozes né? não. Faz bem. A gente pode comer quanto de nozes? Tem regra? Nozes, como é uma fonte mais de gordura saturada e é uma fonte de gordura saudável, no contexto diário da sua alimentação, é algo que você pode até dar uma puxadinha para cima na tua ingestão diária. Qual que é a gordura ruim? Saturada ou insaturada? É insaturada que fala? Tem esses dois tipos de gordura. O pior tipo de gordura é a chamada gordura trans. É aquele tipo de gordura presente, por exemplo, na margarina, quando você vai... Glacê de bolo. Glacê, exatamente. Tudo aquilo que você vai procurar num alimento, está escrito que tem gordura hidrogenada, gordura vegetal, é gordura trans. Aquela é o pior tipo de gordura existente. Veneno. Feijão. O arroz com feijão eu adoro. É bom demais. Feijão é importante pra gente, né? Feijão nos oferece vitamina B3, triptofano, taurina. Inclusive eu havia já separado uma imagem onde mostraria de forma mais fácil vitaminas B3, vitamina B6 então e vamos como colocar elas essa podem imagem. Influenciar. Perfeito, tá aí, ó. É isso? Uma cadeia, né? Exatamente. Ali, como a gente pode observar, nós temos a serotonina, a melatonina
e o triptofano. As cadeias são praticamente semelhantes, elas são muito parecidas. Tudo começa, na verdade, com a ingestão de alimentos à base de triptofano. Por exemplo, o chocolate que eu citei, o feijão. Então, o uso de alimentos com triptofano, à medida que você ingere junto com outras vitaminas, como a vitamina B3, como a vitamina B6, vai facilitar o processo bioquímico de transformação desse aminoácido triptofano em serotonina para nos gerar o bem-estar. Por que eu coloquei a melatonina ali? Porque a gente conversou um pouquinho também sobre a importância do sono. E a serotonina, o triptofano, vai virar também melatonina e nos ajudar no sono mais reparador durante a noite. Gente, tá vendo que não dá pra ficar comendo pobre? Pobre no sentido, não é de comer arroz, feijão, legumes e um frango ou mesmo um ovo. É pobre no sentido de comer igual a mesma coisa. Tem gente que come macarrão todo dia, tem gente que só come pão todo dia. Não pode, o corpo vai sofrer, vai pedir, né? Pra você ter uma vida melhor, você precisa ter equilíbrio nisso. A banana também tem triptofano, né? Bastante. Triptofano e B6. A beterraba, eu lembro que beterraba, minha mãe mandava a gente comer beterraba, ela é importante por quê? A beterraba tem a taurina, o aminoácido que a gente estava comentando, mas ela também tem ela tem vasodilatadores na composição dela. Então ela facilita até o processo de fluxo sanguíneo. Tem muita gente que a consome antes de treino, como vasodilatador. Olha que maravilha, eu gosto de beterraba cozidinha, fica sempre bom. Brócolis, a última vez que você veio, você disse que a gente deveria comer brócolis até que diariamente. Exatamente, diariamente. Aquela vez a gente conversou sobre a osteoporose e a necessidade de ingestão de magnésio. Por isso o brócolis entrou, e olha o brócolis aqui de novo. Ele é rico em magnésio. Agora, ele tem um jeito que a gente consegue aproveitar mais esse magnésio? É cru, é cozido, como que é? De preferência cru. Cru, né? À medida que ele é cozido, a absorção das vitaminas diminui. Quando a gente dá aquele susto na água fervendo de um alimento, só para dar aquela amolecidinha, ele perdeu já as propriedades ou eu posso considerá-lo cru ainda? Não, ainda pode considerá-lo como cru. Então, dá para você fazer isso. Faz uma água fervendo, coloca o brócolis lá e já tira, porque ele dá uma murchada. E depois você tempera gostoso, pica bem picadinho, fica show. Aí limão, as batatas... Por que o limão entrou aqui? Como vitamina C. Na verdade, sempre que a gente conversa sobre estresse, desânimo, fadiga, muitas vezes é tão recorrente a queixa, eu tô assim e a minha imunidade caiu. O limão está aqui porque ele funciona pra gente, muitas vezes, a vitamina C como marcador do estresse. É extremamente comum o paciente chegar com avaliação laboratorial, porque tudo isso que a gente está falando é comprovado pela avaliação laboratorial, estas deficiências. A deficiência de vitamina C no estresse é extremamente comum. A pessoa chega com baixa de vitamina C, já sabe que está estressada. E aí começa, eu estou estressado, e eu também tenho infecção de urina de repetição, gripe, todo mês uma gripe, alguma coisa diferente. Na maioria das vezes, estresse depleta a nossa absorção de vitamina C. Que perfeito, né? Como é bom a gente conversar com quem entende. E, na verdade, é bom você consultar um nutrólogo, você tentar entender como é que funciona o teu corpo para poder ter um plano alimentar também bacana e equilibrado. Exatamente, o nutrólogo e o seu nutricionista. Trabalhando em conjunto é muito bom. Perfeito. Olha, o Dr. Marcial tá lá no Instituto Baracate. No Face e no Instagram é Dr. Marcial Gervásio. Segue lá, sempre tem informações muito interessantes. Aliás, eu sigo seus stories, eles são animadores, dão incentivo pra gente, porque você posta lá seu café diário e depois seus treinos, né? Isso é muito bacana. Muito obrigada, viu? Obrigada por estar aqui. Se você quiser dar uma ligadinha lá pra marcar um horário, 011 3057 3047, ou até mesmo pelo e-mail, agendamento@drbaracate.com.br. Leva um beijão pro Baracá. Tô com saudade dele. Fala pra ele que eu tô esperando aqui, tá bom? Mas seja sempre muito bem-vindo, é uma honra te receber. Obrigada, tudo de bom e até a próxima. Deus te abençoe. Ei. Bom, não é? Deixa eu passar para esse lado aqui. Aprendemos bastante sobre alimentação, sobre o funcionamento do nosso corpo e sobre a importância da gente saber fazer escolhas. Não dá pra você falar assim, Cláudia, eu tô desanimada, e você não vai ver por quê. Por que umas pessoas acordam com pique de disposição? Ninguém é melhor do que ninguém. Então presta atenção. Às vezes é ajustar algo na sua alimentação, né? Claro que a cabeça, mas ajustar o seu sono, a sua alimentação, vão fazer com que você já tenha mais pique e mais disposição.